Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a prova aqui, né? Que eu coloquei até como objetivo dessa web, eu apresentar aí um pouco sobre como vai ser a nossa segunda prova aí. Basicamente, eu vou falar sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Como eu comentei na outra web, eu não faço revisão de prova, essas coisas. Eu vou comentar sobre algumas coisas que eu vou cobrar na prova. E assim, o web para tirar dúvida eu também não trabalho nessa perspectiva, porque a gente tem continuamente um fórum para dúvidas liberado, né? A gente conta com a participação lá de 3 tutores, além do fato também de que eu participo tirando dúvidas ao longo da disciplina aí. Então é mais para apresentar a prova, sobre a prova aqui, né? A nossa prova vai ter 5 questões. A primeira questão é relativa à área, então, inclusive tem alguma coisa relacionada com o hexágono, você precisa ter uma ideia do que é a prova, né? Então, o hexágono regular, que é a figura de 6 lados, então, como se trata de área, provavelmente você vai ter que saber a fórmula, né, da área de um hexágono regular, que são 6 áreas de um triângulo equilátero. Então, a fórmula é essa aqui, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que isso aqui é a fórmula da área de um triângulo e o hexágono regular é formado por 6, por isso vezes 6. Então, é um exercício que envolve a ideia de hexágono regular para cálculo de área. Né? O exercício 2 também é um exercício de área, onde envolve ideia de retângulo. Né? E lembrando que a área de retângulo é multiplicar comprimento vezes largura. Né? Não necessariamente vai ser calcule a área do retângulo, né? Mas vai ser, né, o exercício ele vai exigir a ideia do cálculo de área de retângulo no exercício 2. Né? A terceira questão é uma questão já que envolve a parte de geometria espacial, ela envolve a ideia do cubo. Né? Só para recordar aqui, que a gente vai precisar lá é usar a ideia de que o cubo é esse paralelepípedo que todas as arestas são iguais. Né? Então aqui eu coloquei. Então pode ser que trabalhe a área total, por exemplo, do cubo. Né? Se for a área total, lembrar que a área total de um cubo, na verdade, ela é formada por essas faces aqui. E o cubo tem 6 faces. Todas elas são quadrados de lado A. Então, por isso, 6 vezes A ao quadrado. Ou pode também envolver a ideia de volume, né? Que é um outro contexto que a gente trabalha também dentro do cubo. E aí, no caso do cubo, o volume é a área da base vezes a altura. Né? Então, vai dar A ao cubo. Então tem um exercício também envolvendo cubo, né? Aí eu não sei se é de volume ou se é de área total, né? Então tem um exercício que é o exercício 3 sobre o cubo. No exercício 4 da prova, ele fala sobre prisma hexagonal regular. Então, né, a gente tem que saber aí os conceitos relativos a prisma hexagonal regular. Né? Então, prisma é isso aqui, né? E hexagonal regular é porque ele tem a base como um hexágono regular, ó, as bases, né? Então o exercício pode estar falando, por exemplo, de área lateral, aí lembrar que a área lateral são esses retângulos aqui, ó, são 6 retângulos, né? Todos eles com as medidas iguais aqui embaixo e a altura igual a h nesse caso. Então são 6 vezes a área do retângulo, então 6 vezes A vezes H, onde A é essa parte aqui e H é essa altura aqui, ó. Então são 6 a parte lateral. O exercício também pode pedir a área total, não sei especificamente o que vai pedir, mas tem que saber esses conceitos dentro de um prisma hexagonal aí, ó. Então, no lugar, na questão da área total, além dessa área lateral que a gente tem aqui, você tem que calcular essa área da base de cima e a área da base de baixo, ó. Então seria 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Usando aí as fórmulas que a gente viu. Lembrando que a base é o hexágono, como a gente acabou de ver aí na questão 2, né? Essa é a fórmula da área de um hexágono. Multiplicado por 2, porque tem ele embaixo e em cima. E a área lateral, que é isso aqui. Ó, e desenvolver esse tipo de conta, né, para chegar à área total. Ou também pode ser pedido volume. Né? Todo prisma, o volume dele vai ser calculado pela área da base vezes a altura. Então, calcula-se a área da base vezes a altura aí. Né? Então, envolve prisma hexagonal. Agora, qual dos conceitos que vai ser utilizado depende, né? Na hora lá você vai ver, mas você tem que ter domínio sobre esses conceitos aí. Ó, né? E o quinto exercício, ele envolve, aqui ficou tanto a ideia de cone quanto cilindro. Então, é um exercício
né, que envolve tanto a ideia de cone quanto a ideia de cilindro. Então, vai precisar dos dois conceitos. Aqui eu coloquei o volume só para diferenciar, né, que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas também ficar atento à questão da área lateral aqui, ó, que faltou aqui na fórmula, né? Tanto a área lateral do cone quanto a área lateral do cilindro, a área total. Né? Então, o último exercício da prova é isso aqui. Basicamente, isso é a prova. Então, a prova tem 5 questões. Uma questão que envolve cone e cilindro ao mesmo tempo. Né? Provavelmente é uma que envolve volume dos dois. Provavelmente é uma ideia de volume dos dois. Né? Aí tem só que ficar atento a essa questão da diferenciação, de que um é 1/3 do outro. Né? Além disso, o exercício 4 envolve a ideia de prisma hexagonal. E aí tem que saber não só essas fórmulas, mas usar essas fórmulas aqui. Eu não vou passar fórmula na prova. Né? Isso aí é uma coisa que não vai ser passada. O cubo, né? Um exercício sobre o cubo. E aí não sei se é sobre área total, se é volume. Então aí vocês têm que saber essas fórmulas, trabalhar, mas basicamente é sobre o cubo. O exercício 1 e 2 é sobre área. O exercício 2 é relativo à ideia de área de retângulo, então vai ter um contexto no qual vai ser cobrado uma ideia de área de retângulo. Né? E o exercício 1 é sobre área de hexágono, então precisa entender que um hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Né? Então, se você pegar aqui o centro dessa figura e unir a cada um desses vértices, você forma 6 triângulos equiláteros, e por isso a fórmula é dada dessa forma. Né? Então, isso é a prova. A prova basicamente é isso. Né?